Eu sei que essa é a sua determinação, mas essa não foi a minha pergunta, foi? Essa foi a minha resposta. Você está aumentando a temperatura dessa conversa? Cara, tome cuidado para não. E eu peço desculpas. Isso. O cirurgião plástico da Flórida, Dr. Ben Brown, é acusado de matar a própria esposa durante um procedimento estético, mas a defesa diz que a ciência não comprova isso. Você não é toxicologista, correto? Eu não sou toxicologista. Caberá ao júri decidir em qual dos dois peritos acreditar. Vou te levar para aquela tensa batalha no tribunal e explicar por que a decisão da juíza pode ser uma das mais importantes antes do julgamento da doutora Brown. Eu sou Anjanette Levy e este é o Law and Crime. Hillary Brown era mãe. Ela tinha 2 filhas, um filho, uma família. Ela era casada com o cirurgião plástico Dr. Ben Brown e trabalhava com ele na clínica dele. No dia 21 de novembro de 2023, ela entrou naquela clínica para algo que deveria ter sido um procedimento de rotina. Nada que ela já não tivesse feito antes, mas ela nunca saiu de lá. Disque 911, Polícia Bombeiros Ambulância. Eu tenho uma emergência. Tudo bem. De qual serviço você precisa? Polícia, bombeiros ou ambulância? Ambulância. Temos uma paciente instável. Ok, me diga o endereço. Alô? Senhora, qual é o seu endereço? Tudo certo? Está com o paciente agora? Sim. Tudo bem, já temos ajuda a caminho. O que exatamente aconteceu? Ela fazia uma cirurgia neste consultório de plástica e está instável, tendo convulsões. E 7 dias depois, Hillary Brown estava morta. Os investigadores dizem que Hillary estava passando por vários procedimentos: revisão de cicatriz abdominal, lipoaspiração nos braços, preenchimento labial e tratamento a laser ao redor dos olhos. Testemunhas relataram que ela estava acordada e conversando quase todo o tempo, até ajudou a preparar suas próprias bolsas de soro, mas o procedimento começou a dar errado. Testemunhas relataram que ela teve convulsões. A equipe perguntou ao Dr. Brown se deviam ligar para o 911, ele mandou esperar, e ela não recuperou a consciência. Só para te informar, eu acho. Não vejo motivo para mais agora, mas basicamente recebemos uma chamada médica em um consultório aqui em Navarre, onde, pelo que entendi, um cirurgião plástico estava fazendo um procedimento na própria esposa. E então nos informaram que ela entrou em parada cardíaca. Acho que Sevilha vai pegar o nome de todo mundo e fazer uma checagem rápida só por precaução, caso apareça alguma coisa, tipo alguém dizendo que ele estava tentando matar ela. Sabe como é? Meses depois, o Dr. Brown foi acusado de homicídio culposo por negligência, depois que o médico legista determinou que Hillary Brown morreu por complicações de toxicidade por lidocaína. A defesa afirma que o médico legista não deveria testemunhar que a toxicidade por lidocaína causou a morte de Hillary Brown, alegando que ela não tem qualificação para isso. A defesa protocolou petição para limitar essa parte do depoimento e, nesta semana, o juiz ouviu o pedido da defesa. A doutora Diana Oleski subiu ao banco das testemunhas e, durante o interrogatório, ela reconheceu que não é médica clínica nem toxicologista. A toxicidade por lidocaína é um diagnóstico clínico. Eu não sou médica clínica. Não, senhor. Correto. Eu nunca juraria que sou uma especialista como toxicologista. Eu não determinei qual concentração foi usada. Eu não fazia ideia de qual era a porcentagem de lidocaína que o Dr. Brown mantinha em seu consultório. Eu estava tentando diferenciar algo que você pegaria diretamente de um frasco, 1% ou 2%, em comparação com algo da solução tumescente que é preparada. Certo. E só para deixar claro, vamos esclarecer isso um pouco. A substância do frasco, como você disse, pode ser de 1% ou de 2%, certo? E você já verificou se essa é uma concentração padrão de lidocaína quando ela é fornecida nesses frascos? Eu verifiquei isso, e sim. 1% ou 2%? São as concentrações mais comuns. Toxicologia é um campo que estuda toxinas e drogas. Certo. E o efeito delas no corpo? Pode, sim. Bem, quero dizer, esse é o propósito da toxicologia, certo? Determinar o que uma droga ou substância vai fazer ao corpo, certo?
Eles também podem determinar qual é o produto químico, por exemplo, fora do corpo. E você reconheceria que um toxicologista estaria mais ciente e atualizado sobre questões como meia-vida e o efeito de certas toxinas no corpo, mais do que você estaria? Acredito que eles tenham um melhor entendimento por causa da especialidade deles, sim, de como certas drogas podem interagir umas com as outras. A promotoria respondeu que a doutora Oleski não estava testemunhando como toxicologista. Ela testemunhava como médica legista que definiu a causa da morte de Hillary Brown com todas as informações disponíveis, mas a defesa insistia. Eles queriam saber de onde ela tirou suas informações, especificamente a afirmação de que lidocaína não diluída havia sido usada. De onde você tirou essa informação de que era, abre aspas, não diluída, fecha aspas? Recebi essa informação das autoridades durante a entrevista com as testemunhas. Alguma dessas informações veio de registros médicos? Não, eu não obtive. Você realmente obteve ou revisou os registros médicos e eles indicavam que o contrário era verdadeiro? Que não foi usada ou administrada lidocaína não diluída? Você revisou os registros médicos na íntegra, correto? Sim, eu revisei. E você incluiu nessa revisão as anotações clínicas dele, correto? Correto. E só para deixar claro, os registros clínicos, as anotações clínicas do doutor estavam bem completos, não estavam? Quando eu finalmente consegui obtê-los, eles estavam feitos dentro do padrão usual de cuidado que eu já vi. Certo. Eles registram tudo o que ele administrou. Quantidade de medicamentos que ele administrou antes, diluente de xilocaína usado nos procedimentos, tudo o que normalmente se vê nas anotações clínicas, correto? Sim. Certo. E nessas fotos dos códigos não há nada que indique zircônio não diluído, certo? Eu não me lembro de nada nas anotações dele onde ele incluiu na lista de medicamentos que deu para ela algo como zircônio não diluído ou diluído. A defesa também perguntou sobre um exame de nível de lidocaína no sangue feito no hospital e se a doutora Oleski sabia qual tinha sido o resultado. E foi aí que as coisas rapidamente ficaram tensas. Então, você sabe pelos prontuários médicos que houve um exame de nível sanguíneo de lidocaína feito no paciente, correto? Foi colhida uma dosagem de lidocaína no hospital. Sim. De onde veio? O que veio de onde? O que? Fluido ocular, humor vítreo. Espero que fosse fluido ocular de uma pessoa viva, mas acredito que veio do sangue. Eu não sei se era sangue periférico ou uma punção arterial central. Sim, e o que... Qual era o nível? Eu não me lembro. Eu não tenho isso comigo agora. Se eu dissesse que era 3,4, você contestaria isso? Era alto o suficiente para causar convulsões e sintomas clínicos de toxicidade por lidocaína. Eu entendo sua conclusão, mas essa não foi minha pergunta, certo? Essa foi a minha resposta. Com base na sua experiência como médico e tendo visto isso por um tempo e tendo feito isso por muito tempo. É irresponsável voltar atrás e calcular. Calma aí, cara. Desculpa. Senhor. Warren. Cuidado com a forma como faz as perguntas. Você está deixando a conversa tensa. Cara, cuidado para não fazer isso. E eu não peço desculpas. Eu peço desculpas. A defesa apresentou outro argumento importante e também mencionou uma audiência separada do Departamento de Saúde da Flórida sobre a licença médica do Dr. Brown. De acordo com a moção da defesa, nessa audiência, um especialista em toxicologia, Dr. Christopher Borgert, testemunhou que a lidocaína não foi a causa da morte de Hillary. Segundo a defesa, a autoridade responsável pela audiência considerou o depoimento confiável e o departamento depois retirou a toxicidade por lidocaína como base para ação disciplinar contra a licença do Dr. Brown. O argumento da defesa é: se o Departamento de Saúde não usou essa teoria, por que um júri criminal deveria? A advogada do Brown chamou o Dr. Christopher Borgert, farmacologista e toxicologista que já havia testemunhado no caso do Departamento de Saúde, para depor. Veja o que ele disse. Recebi meu doutorado em Ciências Médicas pelo Departamento de Farmacologia e Terapêutica Ambiental da Universidade da Flórida. Depois fiz um pós-doutorado em Toxicologia no Centro de Toxicologia Ambiental e Humana da Universidade da Flórida.
Em todos os exemplos publicados, os níveis estão subindo, ainda aumentando. Vou desenhar de trás para frente para você e para mim, assim você pode pensar nisso da esquerda para a direita no seu contexto. Ainda aumentando em 6 horas. Em nenhum caso o nível é mais alto em um ponto anterior no tempo. Esse é um cenário. Então esse cenário preveria que Hillary Brown estaria bem abaixo de 5, o que é universalmente considerado, mesmo levando em conta indivíduos sensíveis, abaixo de 5 nanogramas por mililitro, está dentro da faixa terapêutica. Entre mais de 1,5 e 5 nanogramas por mililitro não é tóxico. E peço desculpas por entrar nesses detalhes, mas o que estou tentando dizer é que a metodologia dela falhou em fazer isso. Ela não conseguiu separar esses vários cenários e dizer, ok, em um cenário, quais informações? Sabe o que esse 3.4 nos diz se ela não apresentou esses cenários e depois os avaliou sistematicamente para determinar qual fazia sentido? Em vez disso, ela usou um diagnóstico clínico e então pareceu escolher certos fatos a dedo para encaixar em uma narrativa. Após horas de depoimento, a juíza tomou uma decisão. Ela é nossa médica legista-chefe há anos e tem a formação necessária. Acho que foram 13 anos, se não me engano, de treinamento para ser médica legista ou patologista forense. Ela também já realizou mais de 2.000 exames post-mortem. No final das contas, acredito que o depoimento aqui hoje deixou claro que a doutora Lesky tinha fatos e dados suficientes. Seus princípios e métodos para chegar à sua conclusão são confiáveis, e ela aplicou esses princípios e métodos de forma confiável. O júri deverá escolher em qual dos dois peritos confiar. Vejo 3 cenários possíveis. Um deles é que ele de fato não administrou nada de forma inadequada. Isso é possível. Outra possibilidade é ele acidentalmente administrou algo de forma incorreta e não percebeu a ponto de realmente acreditar que fez corretamente. Assim, os prontuários indicariam que ele fez a administração correta. Ou temos que considerar o fato de que esses registros, embora sejam prontuários médicos, eu não sei se eles têm a mesma confiabilidade que prontuários médicos feitos por médicos que não são também o réu. Então há uma terceira possibilidade, que ele percebeu o erro, mas não registrou nos prontuários médicos. Então tudo isso. Eu entendo que o pedido deve ser negado. O júri deve ter permissão para ouvir a explicação da doutora Oleski sobre o que ela fez e as conclusões a que chegou, assim como o júri deve ter permissão para ouvir, pela perspectiva da defesa, porque eles acham que essa conclusão está incorreta. Ou seja, a médica legista pode testemunhar sobre todas as suas descobertas, mas quanto ao momento em que o caso realmente chegará ao júri, isso pode demorar um pouco. A juíza também determinou que a data do julgamento fosse adiada e uma nova data será marcada em outubro. A dúvida persiste. O Dr. Brown matou a esposa ou o Estado persegue uma teoria sem fundamento? Então eu quero chamar John Day. Ele é advogado de defesa criminal no estado do Novo México. Ele já trabalhou em casos médicos complexos antes. Um cara muito gente boa. John, muito obrigada por participar. Qual é a sua opinião sobre a decisão de permitir que a promotoria apresente a teoria da toxicidade por lidocaína no julgamento, depois dessa audiência tão contenciosa? Obrigado por me receber, Anjanette Levy. Então, sabe, às vezes, se você é promotor, tome cuidado com o que deseja. Porque o fato do juiz permitir o depoimento desse, na opinião de muita gente, digamos, médico-legista questionável, não é necessariamente uma derrota para a defesa. Agora, eles podem contestar a médica legista sobre o depoimento dela, sobre o fato de que ela não é toxicologista, sobre o fato de que há um toxicologista que basicamente contradiz o que ela diz. Quero dizer, isso é como dar um presente de Natal para a defesa. De certa forma, porque eles têm muitos pontos para abordar que vão ser favoráveis para eles diante do júri. Sobre como exatamente a médica legista chegou à sua conclusão, quais informações ela rejeitou, por que ela rejeitou essas informações e quais são suas qualificações. Então, se você está tentando estabelecer como advogado de defesa aos olhos do júri que existe dúvida razoável,
Isso é um presente. Por isso, não vejo isso como algo ruim se você atua pela defesa. Isso é interessante. Já cobri muitos casos criminais em julgamentos. Você já representou réus suficientes para saber que um médico legista ou um perito pode pegar todas as informações disponíveis apresentadas a eles e chegar a uma conclusão sobre a causa da morte. Mas o que acho tão interessante é que o Departamento de Saúde analisou essa questão da toxicidade da lidocaína e disse: bem, nós não vamos usar isso como base para sancioná-lo ou prejudicar a licença dele, porque não achamos que isso tenha validade. Então, eu fico meio confusa sobre como as pessoas, profissionais de saúde do Departamento de Saúde, podem ver isso e dizer: nós não acreditamos que isso fez parte da causa da morte dela. Mas aí o patologista, o médico legista, diz: sim, foi. Então, eu sei que médicos podem ter opiniões diferentes. Isso acontece o tempo todo, mas parece extremamente arriscado. Bem, vamos ver o quadro geral. Se você é a defesa, você diz: ok, quem está processando esse caso? O estado da Flórida? Quem é o Departamento de Saúde do estado da Flórida e o que eles estão dizendo? Você diz ao júri: vocês têm o estado da Flórida e eles não conseguem se decidir. Você tem os dois ramos, a promotoria e o Departamento de Saúde, e eles estão se contradizendo. Você pode condenar esse réu com base no fato de que o estado da Flórida não sabe o que faz? Essa pode ser a abordagem diante do júri no encerramento. Quero dizer, você quer destacar que esperaria que a promotoria tivesse tudo organizado. Muitas dúvidas sobre por que seguiram esse caminho não anteciparam e chegamos a essa situação. Se você é o promotor, deve estar um pouco envergonhado, um pouco constrangido por não ter planejado ou pensado com antecedência em como a defesa iria agir. Mas você diz ao júri: o Estado não sabe, eles não conseguem se decidir, eles não conseguem dizer para vocês de um jeito ou de outro. Então por que vocês deveriam condenar? Bem, e é isso, parece mesmo que você está levantando uma dúvida razoável aqui. No entanto, ainda temos todos esses outros fatos horrivelmente ruins para o Dr. Ben Brown. Quero dizer, a esposa dele estava no consultório dele misturando coisas para os próprios procedimentos dela. Ela estava se submetendo a procedimentos realizados pelo marido. Pode não ser incomum, mas parece algo que você talvez não devesse fazer. Você tem todas essas outras pessoas que trabalhavam lá que possivelmente vão testemunhar que sim, eu não achava isso muito correto, sabe? E a gente queria ligar para o 911 e ele disse para esperar porque ele tinha tudo sob controle. Então, há vários fatos incrivelmente ruins contra o Dr. Brown, porque a esposa dele estava tendo convulsões e ele não deixou as pessoas que trabalham com ele ou para ele ligarem para o 911. Certo. E, novamente, se você tirar a parte da toxicologia, ainda existem, como você disse, muitos fatos ruins. Não é nisso que esse caso vai se basear, mas é uma parte dele. E é uma parte que a defesa, se você pensar, e ele tem uma ótima equipe de defesa nesse caso, mas é só uma parte disso. E há muitas outras coisas com as quais eles precisam lidar, muitas outras coisas a favor da acusação. Então, mesmo sem a questão da toxicologia diante do júri, eles ainda podem analisar o restante e dizer: sim, quero dizer nós estamos nós. Nós acreditamos no que a acusação diz em relação às ações ou omissões do médico, né, o marido. Que, aliás, você pensa que quando sua esposa está na mesa, você vai ter um cuidado extra com o que está fazendo. Então, sim, mesmo sem a toxicologia, há muitas outras coisas que o júri pode usar para condenar. Mas se você é a defesa, tem que se agarrar ao que tem para estabelecer algum tipo de dúvida razoável e argumentar que não pode condenar esse cara com base nisso. Você nem sequer tem uma causa de morte confiável e ainda há discordância. Então a defesa tem que se agarrar ao que pode, e é isso que eles estão fazendo neste caso. Com certeza, e você está certa. Ele realmente tem uma equipe de defesa muito boa. Mark O'Mara é um famoso advogado criminalista da Flórida. Ele representou George Zimmerman no caso Trayvon Martin. Ele já lidou com muitos outros casos de grande destaque. Ele é um advogado muito bom. Mas, no fim das contas, ainda temos uma mulher que passou por vários procedimentos no consultório do marido e que depois morreu. E, sabe, eu também fico me perguntando se eles vão seguir pelo caminho de que sim, ela poderia ter sido salva, mas algo aconteceu. Algo aconteceu no hospital. Quer dizer, quem sabe o que eles vão dizer, né? Porque tem toda essa outra parte em que ela ficou no hospital por 7 dias. E ela estava basicamente sob suporte de vida e recebendo tratamento. Então, acho que existe essa dúvida sobre esse caso também.
Sim, muitas ações intervenientes que a defesa vai apontar. Quero dizer, mesmo que a promotoria tenha bons elementos, é por isso que esses casos vão a julgamento. Ambos os lados acham que tem algo, mas há risco para ambos. A defesa, obviamente, tem muitos recursos à disposição, seja para apontar outra causa, contribuição ou o que ela estava tomando antes. E, sabe, houve algum tipo de determinação sobre o que ela ingeriu antes da operação? Tem muitos fatos aqui. Mas se você faz parte do júri, está vivenciando isso. A mesma discussão que temos agora, se for da defesa, você quer que os jurados também passem por isso. Você quer que eles pensem em outros possíveis motivos para isso? Sim, houve alguma negligência. Sim, houve alguma desatenção, mas isso chega ao ponto de podermos condenar essa pessoa? Mesmo não devendo pensar assim, jurados avaliam se a pessoa merece prisão. Não deveriam, mas fazem. Também me pergunto se esse caso realmente irá a julgamento. Quero dizer, os promotores obviamente estão muito confiantes, mas parece que essa equipe de defesa pode levantar algumas questões no julgamento que podem gerar dúvida razoável. Sim, eles estão ganhando embalo. Quero dizer, eles sentem que estão avançando rapidamente e que estão confiantes também. Que, diante de um júri, uma equipe de defesa realmente boa, como a que o doutor tem, pode levantar essas dúvidas para o júri. Eles podem decidir não condenar por homicídio culposo. Ainda há muito a ser definido, como a decisão do juiz sobre o depoimento. O depoimento é um passo. E como eu disse, acho que se você está na defesa, você pensa, sabe, a gente não se importa. Podemos usar a falta de especialização específica do médico. Podemos usar o fato de que existe essa contradição por parte do Estado em relação à toxicidade, à questão da toxicologia. Quero dizer, eles têm muita coisa. Se você está confiante como advogado de defesa, diz ao cliente que podem sugerir um acordo e tentar obter algo. Eles não querem, se você é o promotor, você não quer perder esse julgamento em um caso de tanta visibilidade. Então, sim, sempre existe a chance de haver algum tipo de acordo. Mas se você é um bom advogado de defesa, você não abre espaço para qualquer tipo de dúvida até ter algo que seja do melhor interesse do seu cliente. Bem, vou ficar interessada em ver para onde esse caso vai daqui para frente. O Estado parece muito confiante, mas Mark O'Meara tem um bom histórico. Eu sei disso. Então vou ficar de olho nisso. Obrigada, John Day, pelo seu tempo. Agradeço. Obrigado. Bom te ver. O Dr. Brown segue em liberdade sob fiança enquanto o caso está em andamento. Seguiremos acompanhando. Encerramos este episódio de Law and Crime. Sou Anjanette Levy. Obrigada pela companhia. Te vejo aqui na próxima vez.